alimento que vamos falar e que eu acho que devemos evitar a todo o custo, isto porque tento que não usar a palavra não, portanto aqui não vou dizer não comam, não bebam, mas sim vamos evitar, só que é um evitar a 100%. É o leite, os laticínios. A nova pirâmide alimentar, que saiu há cerca de uns 3 anos mais ou menos, já refere que os laticínios que os devemos comer ou beber 1 a 2 vezes por dia. Eu digo que nunca devemos beber leite de vaca, que nunca devemos beber queijo ou natas ou leite condensado ou iogurtes. Inclusivamente aqueles que dizem que são sem lactose. O leite de vaca hoje em dia é um alimento que é processado. As vacas estão sujeitas a um processamento, nomeadamente em termos de medicamentos, em termos de antibióticos, em termos de hormonas, com restrições em termos do espaço. Se me perguntam, se tiverem uma vaca no quintal que anda livremente, acho maravilhoso que comam a vaca e que bebam o leite da vaca, que vão ordenhar a vaca, mas isso não é a realidade, como sabem. Realidade para a maioria de nós é quando quer beber leite, compra o leite do supermercado, do pacote, é isso que estamos a falar. Portanto, além da intolerância à lactose, na realidade os lácteos contêm uma alta percentagem de gordura saturada e existe uma relação com o risco de desenvolver cancro de ovários e cancro dos testículos. Isto em estudos que foram publicamente feitos e saíram em revistas científicas que eu vos posso mostrar sem problema absolutamente nenhum. Portanto, se me vão perguntar, ou se estão a perguntar, e o cálcio, como é que é o cálcio, como é que é com as crianças, eu digo-vos que os laticínios devem ser substituídos por outros alimentos ricos em cálcio, nomeadamente o tofu. Eu particularmente não gosto, mas o tofu apresenta maior quantidade de cálcio do que o leite, e o tofu é rico em proteínas, em fósforo e magnésio, portanto é uma boa fonte de nutrientes. Os brócolos, por exemplo, contêm 400 miligramas de cálcio em 100 gramas de substância, portanto podemos ingeri-los cozidos ou preferencialmente cozinhados a vapor. É também rico em vitamina A, C e ácido fólico, que é muito importante. Os espinafres contêm 160 miligramas de cálcio, portanto possuem muitos antioxidantes. Sempre, de preferência, quando falamos na cozedura, falamos em pouca cozedura, portanto ou cozidos a vapor ou na sopa, só pouco tempo de cozedura. As sementes de gergelim também contêm muito cálcio, como veem aqui, 100 gramas de sementes contêm 400 miligramas de cálcio. Além disso, possuem gorduras insaturadas que ajudam a regular os níveis sanguíneos de colesterol e têm alto teor de fibras. Portanto, estas sementes, quando consumidas, produzem saciedade. Saciedade significa que vão se sentir com menos fome e, portanto, são bons para algumas dietas de emagrecimento em que a pessoa quer diminuir as calorias que está a consumir. As sementes de linhaça também contêm muito cálcio, além disso são muito importantes em termos da saúde cardiovascular porque são uma fonte de ômega 3, contudo são um pouco calóricas, portanto nós temos que restringir a quantidade de sementes que consumimos. E o grão de bico, que por cada 100 gramas de alimento contém 120 miligramas de cálcio. As sementes de chia, que são ótimas, além disso são protetoras do ponto de vista cardiovascular, são muito boas em termos imunológicos, têm magnésio, ajudam, portanto, se tiverem queimbras e ajudam no funcionamento do sistema nervoso, além de que também são ricas em ômega 3, em fibras, em ferro e em proteínas. A aveia também é rica em cálcio, além disso a aveia é muito importante para ajudar aquilo que nós chamamos o colesterol LDL. É o colesterol oxidado, aquilo que vulgarmente se chama o colesterol mau. E depois, um alimento que é muito típico de Portugal, que é a sardinha. A sardinha, por cada 100 gramas, contém 500 miligramas de cálcio, é de muito fácil digestão, além disso também é muito rica em ômega 3 e em vitamina A e em vitamina D. O cálcio é muito importante, sem dúvida, para a manutenção de um estado da saúde, mas os lácteos não são a melhor fonte de cálcio que nós temos. Portanto,
Resumidamente, existe uma crença que o leite é um alimento completo, mas na realidade o leite é um alimento com reduzido teor de vitaminas. O leite contém uma quantidade de cálcio inferior a outros alimentos e o cálcio que contém o leite nem sempre é biodisponível. E de facto, na experiência clínica, mostra-nos que o leite é o principal responsável porque provoca uma série de reações histaminérgicas no nosso organismo pelas alergias, as vulgares alergias sazonais. Portanto, é muito simples. Não se acreditem em nada o que eu digo, façam uma experiência, estejam 2 meses sem beber leite ou sem consumir algum derivado lácteo e vejam a diferença que sentem no vosso corpo. E agora perguntam-me, além de todos estes alimentos que eu vos falei para substituir o cálcio, se é que isso vos preocupasse, aconselhamos então a habituarem-se às bebidas vegetais, quer sejam bebida de amêndoa, quer sejam bebida de aveia, a de espelta, a de arroz, a de milho, preferencialmente de agricultura biológica, ok? Portanto, primeira coisa, muito importante, eliminarmos os lácteos da nossa dieta. Depois, segunda coisa muito importante, ou primeira, dependendo do que estivermos a pensar, por exemplo, em termos da inflamação, sem dúvida que os açúcares são o pior, nós devemos a todo o custo evitar aquilo que se chama açúcar branco. Devem ter a noção que o açúcar está presente em quase todos os alimentos. Obviamente que estes alimentos como bolachas, cereais, donuts, queques, refrigerantes, chocolates, gomas, estes é fácil vocês identificarem que têm uma altíssima porcentagem de açúcar. Todos estes alimentos devem ser evitados. Vejam, por exemplo, aqui, eu tentei disfarçar aqui esta bebida que é muito relacionada com o Pai Natal, tem uma tirinha vermelha. Vejam a quantidade de açúcar que tem numa garrafinha. Estas gomazitas, vejam a quantidade de açúcar que tem. Umas bolachas de chocolate, 4 bolachas de chocolate, vejam a quantidade de açúcar que tem. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O açúcar vicia. Porque o açúcar estimula a produção de uma hormona que se chama dopamina, e esta dopamina é aquela hormona que nós nos sentimos bem, sentimos prazer, sentimos bem-estar, sentimos satisfação, e portanto quando nós comemos açúcar vai-nos aumentar o pico desta hormona, quase como aquilo que eu falei no outro dia, se bem se lembram, uma palestra muito boa sobre sexualidade, que também aumenta a dopamina, uma relação sexual, portanto em vez de comer açúcar, já sabem o que é que vocês têm que comer. Então, o açúcar vicia, e o açúcar vicia exatamente porque nos produz esta hormona, além de que o açúcar, por exemplo, nas crianças prejudica a memória, dificulta a aprendizagem. O açúcar está muito relacionado com a hiperatividade infantil, portanto, agora que estão fechados em casa, que se queixam que os vossos filhos são uns macaquinhos, são uns orangotangos, não param quietos, parem de lhes dar açúcar. Parem de lhes dar açúcar e vão ver a diferença comportamental de 7 a 10 dias, eu aposto com quem quiser a alteração da diferença comportamental. Além disso, obviamente, o açúcar tem calorias vazias, quer dizer, não tem vitaminas, não tem sais minerais, não aporta nada nutricionalmente falando de bom para o corpo. Muito importante, assim, do ponto de vista teórico, do ponto de vista científico, o açúcar provoca uma coisa que se chama inflamação celular. O açúcar diminui a eficácia dos leucócitos, ou seja, nesta altura que todos estamos completamente histéricos porque estamos preocupados com o vírus, se vamos apanhar um vírus, se não vamos, então deixem de comer açúcar. Porque se o açúcar diminui a eficácia dos leucócitos, então significa que quando comem açúcar, imunologicamente estão imunodeprimidos e por isso, se por acaso andar um bichinho aí pelo ar, com certeza que o vão reagir mais rapidamente.